política. O apoio do Congresso ao governo teve, em maio, o pior índice desde o início do atual mandato de Lula. No mês passado, 46% dos deputados votaram com o Executivo. O levantamento é da Arco Advice e o vice-presidente da consultoria, Cristiano Noronha, vai participar agora dessa edição do Jornal Jovem Pan. A gente que vem falando sempre dessa articulação política do governo. Na semana passada, inclusive, algumas derrotas que o governo colecionou na semana passada, semana retrasada, e a gente fala sobre isso agora. Para você que chega também à programação da Jovem Pan agora, o nosso convidado é o vice-presidente da consultoria Arco Advice, Cristiano Noronha. Tudo bem, Cristiano? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Boa noite para você. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, esse levantamento que a consultoria faz, isso reflete talvez o pior momento de relação do governo com o Congresso Nacional desde o início do mandato do presidente Lula. É isso? É mais ou menos isso? A gente tem que fazer essa leitura assim? Olha, Thiago, na verdade, em abril de 2023, a gente detectou um percentual de apoio ainda menor do que foi esse registrado em maio, né? Naquele mês lá de 46,39, esse foi de 46,47, então levemente menor. Mas a grande diferença é que naquele momento o presidente Lula ainda não tinha, por exemplo, feito uma reforma ministerial para contar, por exemplo, com o PP e os republicanos na sua base. E não tinha feito aquela mudança ali no União Brasil, né, para aumentar, vamos dizer assim, o diálogo e melhorar o índice de apoio do partido em relação ao governo. Agora, tudo isso já está presente agora, né, quer dizer, PP, republicanos. Então, seria muito natural esperar que esse apoio fosse um pouco melhor, não exatamente quando esses partidos não compunham, por exemplo, a base do governo. Então, sim, você está correto, em termos numéricos, a gente já teve desempenho pior, mas considerando a configuração hoje que a gente tem do governo, esse dado é bastante ruim para o governo. E aí, Thiago, acaba refletindo em situações como a gente tem essa, quer dizer, o governo submete uma medida provisória ao Congresso Nacional, que é essa de PIS e COFINS, para recompor ali o gasto com a desoneração, né? E o Congresso tem uma reação muito forte sobre risco aí, inclusive, dessa medida provisória ser devolvida. Bom, e exatamente, agora fazendo o exercício de futurologia, né? Novas derrotas são esperadas porque desde a derrubada do veto do presidente Lula em relação às saidinhas, né? Veio de novo aquela discussão, uma nova articulação política, uma mudança, o presidente Lula estaria mais presente na articulação e fazendo ele próprio uma articulação direta, mas é difícil acreditar que isso possa mudar, Cristiano? Olha, Thiago, a gente vai ver uma relação marcada por altos e baixos, porque existe uma discordância natural ali que a gente percebe entre Congresso e governo, diferenças ideológicas até entre o Executivo e o Legislativo, né? Então essa relação vai ser uma relação de altos e baixos. E algumas vezes, Thiago, também, como o governo sabe que não vai contar com o apoio do Congresso Nacional em determinadas medidas, o governo pode até, eventualmente, até desistir de encaminhar determinadas medidas ou ponderar um melhor momento, adiando isso para o futuro. Veja agora, essa medida provisória, se o governo retirá-la, né, não houve uma votação ou não haverá uma votação para medir o apoio do governo, mas claramente, quando o governo retira, por exemplo, é uma derrota também, né? Quer dizer, não conseguiu emplacar essa medida conforme gostaria a equipe econômica do governo. Cristiano, eu vou chamar os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Cristiano Noronha, que é vice-presidente da consultoria Arco Advice. Dora. Boa noite, Cristiano. Queria saber como é que você vê o diagnóstico que o governo faz sobre esta confusão toda, que você aí expôs muito bem. Você acha que o diagnóstico está correto e as soluções, por enquanto, apontadas também estão corretas?
Ô, Dora, boa noite para você também, Dora. Dora, olha, eu entendo que o governo tem sim o diagnóstico, ele sabe exatamente, né, o que acontece. Agora tem o diagnóstico, mas eu acho que tem dificuldades de implementar algumas mudanças, né? Veja que, por exemplo, há um conflito muito evidente entre o responsável pela articulação política do governo e o presidente da Câmara, mas o governo não, obviamente que não muda, aí muda o interlocutor. Aí esse interlocutor, que seria a Casa Civil, também não consegue transformar isso em apoio, então vai o presidente, então vai mudando ali as peças, mas aparentemente sem que o problema seja de fato solucionado, entendeu? Então vão se jogando aí as atribuições, mas o fato é que não resolve, Dora. Eles têm o diagnóstico, mas têm dificuldade de implementar as soluções. Nelson Kobayashi. Professor, boa noite. É um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é em relação a setores específicos do Congresso Nacional, como as bancadas de segurança pública, a bancada religiosa e também a bancada do agronegócio, que aparentemente são as três onde o governo tem menos facilidade de acesso. Como o senhor vê a estratégia do governo para se aproximar dessas importantes bancadas que formam maioria no Congresso Nacional? Bom, não é uma estratégia coordenada, Kobayashi. Isso, a gente, por exemplo, essa medida provisória que foi editada, por mais que o governo estivesse se aproximando do agronegócio, não foi negociada com a bancada, né? Então, existe alguns gestos que o presidente faz, por exemplo, fora do Congresso Nacional, mas que isso também não reflete, ou você não percebe movimentos para o Congresso Nacional. Então, não basta só o governo fazer, eventualmente anunciar o Plano Safra, tem que ter qualquer medida que tenha um impacto nesses setores precisa ser dialogado com eles, né? E o governo não faz isso. Essa questão da medida provisória de PIS e COFINS é um exemplo muito claro, por exemplo, né? O governo toma uma decisão que tem um forte impacto no setor do agro, mas não conversa com essas lideranças antes de encaminhá-la ao Congresso Nacional. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, como sempre, muito obrigado pela atenção, muito bom te receber aqui sempre, grande abraço, boa semana. Boa semana, um grande prazer estar aqui com vocês.